Boa noite! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Juliane Latanzi e hoje vamos tratar do tema a dor da traição, o impacto dessa ferida emocional na sua vida. E para você que vai assistir a reprise dessa live, fica comigo até o final, que você vai descobrir, identificar as sequelas, os impactos da dor da traição na sua vida. Como isso te dificulta nas relações, como isso te dificulta a encarar a vida. Tá curioso? Fica comigo até o final que você vai saber mais. Deixa eu cumprimentar os meus convidados. Boa noite, pessoal! Boa noite, Léo! Boa noite, Rosana! Seja bem-vinda! Boa noite, Drica! Boa noite, Agenor! Boa noite, Jonathan! Sejam todos bem-vindos! A minha casa é também a sua casa. E aqui é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a noite de live vai ser somente comigo. Hoje eu estou sem convidados. Vocês terão Juliane Latanzi inteirinha aí para vocês. E vamos discutir isso. A questão da dor da traição. Como essa ferida fica nos remoendo, nos fazendo a ser refratários em novas relações e, por mais que você acredite que esse bichinho da traição só te picou quando você arrumou o seu primeiro namorado, sua primeira namorada, nananina, isso vem lá de trás, vem da sua infância. E é isso aqui que eu vou mostrar para você. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, eu vou precisar muito da interação de vocês, porque aqui é o dar e receber. Eu estou aqui inteirinha à disposição para vocês, mas para isso eu preciso do retorno, tá? A começar com feedback se vocês estão me ouvindo bem. Por favor, quem estiver me ouvindo, digita o número 1 aqui. Eu preciso ter esse retorno, se vocês me ouvem bem, tá ok? Esse é o nosso combinado. Então eu vou guardar o retorno de vocês. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo para eu fazer os devidos ajustes aqui. Vamos lá, comecei a ver o retorno aí. Então, estamos alinhados. É isso aí, pessoal. Então, vou começar falando sobre traição. Afinal de contas, o que é traição? Traição é um ato, uma ação que gera uma quebra de um contrato, de um acordo, né? Gera o descumprimento de algo que foi prometido e que por meios escusos, utilizando de mentiras, de falsas desculpas, aquilo se rompe. Então eu quero saber de vocês, traição é apenas o ato de você ter um parceiro, um cônjuge e essa pessoa arrumar outra? Ou traição vai muito mais além disso? Quero saber de vocês. Para você, traição é só o ato do seu parceiro ou da sua parceira arrumar alguém aí na rua? Quero saber de vocês. O que é traição na concepção de vocês? Digitem aqui para mim. Como eu falei, é um bate-bola aqui. É a minha interação. Eu não consigo ver os rostinhos de vocês. Infelizmente, eu queria ver o rosto de todos aqui, a expressão corporal. Então, o retorno que eu tenho de vocês é através da escrita. Por favor, escrevam aqui para mim. O que é traição para vocês? Isso, ó, a Drica já colocou. Vai muito além disso. Isso mesmo, Drica. Vai muito além do ato de você arrumar um outro parceiro. A traição, gente, ela sim, ela tem a questão da infidelidade. Infidelidade é o ato de você não ser fiel a alguém. Mas a gente não é só infiel ao nosso marido, né, ao nosso cônjuge, ao nosso namorado.
A quebra de confiança, ela existe em qualquer relação. Então você pode ser traído pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pela sua melhor amiga, pelo seu colega de trabalho, pelo seu chefe, pelo seu sócio. Todas essas relações, quando há um descumprimento, há uma promessa que essa promessa não é cumprida e ela é justificada através de mentiras, através de falsas desculpas, isso é uma traição. Então, é isso que eu gosto. Boa noite, Kátia, minha querida. Cal, seja bem-vindo. Stephanie, ó, beijo grande. Que bom contar com a presença de vocês. Então, gente, a traição, ela vai além da questão amorosa, relacional, né, de envolvimento sexual. A traição, ela tá atrelada a uma ruptura, a uma quebra de confiança. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Para que vocês analisem até que ponto vocês sofrem essa dor da traição e como isso está impactando na vida de vocês. Porque não é só a traição do relacionamento amoroso, conjugal. Isso é apenas um dos reflexos. Porque lá atrás você sofreu essa dor da traição, não soube lidar com isso e isso está impactando na sua vida, na fase adolescente, principalmente na fase adulta. E inclusive reverbera, impacta no seu relacionamento amoroso. Então eu vou voltar ao filme, como se fosse rebobinar a fita do filme da vida. Voltando lá atrás. Quando você era pequenininho, né? Quando você era criança, você se relacionava ali, muito provavelmente, com seu pai e com sua mãe. Acredito que a maioria das pessoas aqui foram criados pelo pai e pela mãe. Mas isso também reverbera na questão de quem te criou, né? Da sua criação. Por volta dos seus 2 a 4 anos, é muito comum nós, meninas, né, querermos chamar a atenção do nosso pai e os meninos chamarem a atenção da mãe. É uma fase na infância que inclusive se fala que Freud explica que é a fase do complexo de Édipo, né? Que o menino, ele se apaixona pela mãe e ele quer fazer de tudo para chamar a atenção dela, e a menina, o que a gente chama de complexo de Elétra, que ela faz de tudo para poder chamar a atenção do pai. E como essa traição pode se dar? Quando os pais começam a mentir para os filhos, ali há uma ruptura, uma quebra da confiança. Então, a partir deste momento que você começa a ter um contato com essa dor da traição, tá? Um outro caso, eu vou trazer um caso para ficar ainda... Boa noite, Vera, Thierry, seja bem-vindo, meu querido amigo. Quando eu estava explicando, né, até me perdi, desculpa aí, comentando com vocês. Quando nessa fase justamente de 2 a 4 anos, né, que os pais, a gente começa a ter um pouquinho mais de entendimento e os pais começam a falar pequenas mentiras ou fazer promessas e não cumprir, isso gera um desapontamento que, dependendo da situação e da percepção da criança, aquilo causa uma frustração tão grande nela que gera uma ferida. É o que a gente chama de ferida emocional. E esse não cumprimento de uma promessa, desde, por exemplo, eu prometo que no final do ano eu vou te levar para o parque do Beto Carreiro, ou eu vou te levar para a Disney, ou eu prometo que o próximo final de semana papai vai aí te buscar para você passar o final de semana comigo, por exemplo, nesses casos que os pais são separados, né? Então a criança cria uma expectativa. Poxa, meu pai ou minha mãe me prometeu, falou para mim que a próxima semana iria estar comigo e até agora nada. Não veio me ver, não me liga e fica a criança ali desapontada toda hora olhando na janela para ver se o pai vem buscar. Ou a mãe, tá? Aqui eu tô dando uma ilustração, não é só o pai, tá? Tem também a questão da mãe. Eu só tô dando
um caso muito comum, inclusive quem aqui hoje tem filhos, né, e vive essa relação de separação com o cônjuge, não importa o que foi o seu relacionamento com o seu cônjuge, mas não transfira as suas frustrações, as suas dores para o teu filho. Porque se o seu relacionamento amoroso, conjugal com o seu marido ou com o seu parceiro não foi algo o qual você esperava, não projete no seu filho a figura do seu ex-parceiro como sendo um mau pai. Não faça uma alienação parental. São coisas distintas. Se você não conseguiu ter um bom relacionamento com essa pessoa, é um problema seu com o seu parceiro. O seu filho não tem nada a ver com isso. Porque não importa se ele foi um bom parceiro para você, isso não impede ele de ser um bom pai. E vice-versa. Se você hoje tem a guarda dos seus filhos e a sua mulher não correspondeu ou saiu de casa, não envenene a cabeça do seu filho falando que o outro não presta. Isso é um julgamento seu. E na vida, a questão do julgamento é o que traz sofrimento para a nossa vida. A dor existe e sempre vai existir. A dor é um processo da nossa vida. Seja a dor da perda de um ente querido, seja a dor por um término de uma relação, seja a dor física, porque eu tô com dor de dente, porque eu tô com cólica, não importa. A dor existe. Agora, o sofrimento, isso sim, é opcional. Sofrer é uma escolha que nós fazemos em nossa vida. E todos nós podemos escolher como lidamos com isso. Por quê? Porque tudo é o significado que nós damos para os eventos que acontecem em nossa vida. A nossa vida é dual. Existe o dia e a noite, o quente e o frio. E temos que lidar com isso, inclusive com a vida e com a morte. Não tem como não passar por isso. Nós somos seres duais. É por isso que nós temos os nossos pontos, vamos dizer assim, fortes, e temos também o nosso lado sombra. Porque todos nós temos um grande potencial a ser desenvolvido e temos também algo maquiavélico dentro de nós. Agora, tudo vai depender da escolha que você fará na sua vida. É como uma fábula, que inclusive eu já contei, para quem já é meu seguidor conhece essa fábula, né? A fábula dos dois lobos que nós carregamos dentro de nós. Existe o lobo branco, que representa toda a força potencializadora da nossa vida, o que nos motiva, o que nos fortalece, como coragem, fé inabalável, amor, convicção, determinação. E existe o lobo negro, que significa a inveja, o ódio, o rancor, o ressentimento. Tudo isso existe dentro de nós. Não dá pra gente ignorar ou querer matar essa parte. Ela existe. O que nós podemos fazer é a escolha. Qual o lobo que eu alimento mais? E é esse lobo que você mais alimentar que vai prevalecer na sua vida. Então não é porque você teve uma experiência traumática no passado, seja traído pelo pai, pela mãe, pelo namorado, que significa que todas as outras pessoas que cruzarem a sua vida farão a mesma coisa contigo. Elas só farão isso se você deixar. Porque, na verdade, é a gente que permite muitas dessas atitudes na nossa vida. Então, tudo começa com o poder da escolha e da ação. Mas, voltando aqui para o assunto, né, da questão da ferida, esse sentimento, nós começamos a experienciar esse sentimento da traição ainda em infância. Você quer ver um outro exemplo também? Que eu estava dando de exemplo. Eu vou dar um exemplo porque eu sou menina, né? Então eu vou contar, inclusive, que eu experimentei isso. Inclusive, papai e mamãe, se estiverem assistindo essa live, fiquem tranquilos, porque eu já consegui lidar com isso aí. Mas a gente, quando é criança, tudo ganha uma proporção muito grande. Tudo se torna gigantesco. A gente não sabe como lidar com isso. Então, a menina faz de tudo para chamar a atenção do pai.
E principalmente depois, quando nasce um filho depois, e esse filho sendo homem, você se sente traída. Por quê? Nossa, nasceu um irmãozinho, nasceu uma irmãzinha. Papai não liga mais para mim. Mamãe não liga mais para mim. Agora a atenção é todo desse irmãozinho ou dessa irmãzinha. Então, principalmente, vindo alguém de um sexo diferente, um irmão de um sexo diferente do seu, né, após o seu nascimento, você fica naquela sensação se o outro não está sendo preterido e você está sendo deixada de lado. Então, muitas vezes, a criança se sente traída. Papai e mamãe não ligam mais para mim. Eles gostam mais do meu irmão, da minha irmã, do que de mim. E ali começa a desenvolver essa dor da traição. Você se sente excluída, trocada. A atenção que antes era toda exclusiva para você passa a não ser mais. Mas isso significa que seu pai e sua mãe não gostem de você? Não! Foi apenas a percepção que você teve. Foi o significado que você deu naquele momento. Mas aquilo não significa a realidade. Foi apenas a interpretação que você deu para aquele evento. Então é por isso que eu digo, tudo depende do significado que você dá na sua vida. Quando você é criança, é lógico, você não tem todos esses recursos e esse grau de conscientização para ter esse entendimento. Mas agora você cresceu. Então, qual a escolha que você faz na sua vida? Continuar sofrendo ou como eu lido com isso? Por quê? A forma de como isso impactou você na infância, ela vai influenciar na sua vida adulta. Então, se você hoje se sente ferida e foi traída várias e várias vezes porque você atrai parceiros que não são, vamos dizer assim, leais, fiéis, que eles estão sempre quebrando a sua confiança, você está atraindo pessoas com esse mesmo perfil e com esse mesmo tipo de dor. Sabe por quê? Quem trai, na verdade, ele tem dentro dele uma dor muito grande de ter sido traído. Então, de forma inconsciente, ele trai primeiro para não ser traído. De forma inconsciente, ele age assim. Não, eu que dou o primeiro passo porque eu não quero ser corneado, vamos dizer assim, no linguajar mais chulo. Mas não é porque ele realmente quis fazer isso. Existe a questão do impacto da criação, dessa herança transgeracional que nós recebemos. Então você, que hoje vive uma relação conflituosa, um relacionamento que você atrai um perfil de homem ou de mulher que não te dá valor, que não está sempre procurando alguém fora, né? Um outro, você percebe que esse seu parceiro, essa sua parceira é infiel, tem casos de infidelidade, tem amantes, essa pessoa está seguindo a mesma história presente na família dela. Por quê? Nós tendemos a repetir o padrão que nós aprendemos. Assim como nós recebemos todas as características físicas de cor da pele, tipo de cabelo, né, o formato dos olhos, estatura, nós recebemos também aquelas heranças que não são visíveis. Elas estão por dentro. São as emoções, os comportamentos, os traumas, os medos. Nós herdamos também isso. E isso é comprovado hoje. Então, assim como no nosso DNA vem essas características físicas, vem nesse invólucro do DNA essas características também comportamentais e emocionais que ficam presentes. E hoje a epigenética estuda, se dedica, é a área que se dedica a essas informações que são passadas adiante, né? Que elas fazem parte, né, da composição do nosso DNA e que em algum momento da vida nós nos deparamos com situações que elas disparam certas âncoras e nós acessamos essas memórias e passamos a nos comportar
exatamente da forma como os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós se comportavam. Então essas pessoas continuam repetindo esses padrões lá de trás. Desde quando? Nossa, dependendo da família, 4, 5, 7 gerações. Nesse exato momento, não importa você detectar o número de gerações que isso vem sido transferido para você. Inclusive, isso é possível, tá? A psicogenealogia é um desses ramos, o qual eu sou especializada, que a gente consegue fazer um levantamento, um mapeamento do quanto essas heranças são transmitidas ao longo das gerações. Através da elaboração da nossa árvore genealógica, né, do nosso genossociograma, a gente consegue trazer todos esses dados. Além de dados genealógicos, os dados que nós falamos que são as memórias familiares. Mas no caso aqui é você identificar essa ferida e saber como eu altero esse padrão para que isso não continue a arruinar a minha vida e os meus relacionamentos e que eu não transmita isso para os meus descendentes. Como eu posso modificar isso? Sim, você pode. Continua comigo até o final dessa live que você vai descobrir como. E falar nisso, como a gente está falando de traição à primeira vista, nos vem aquela imagem de coração rachado no meio, coração ferido. Vamos melhorar o clima disso aqui. Eu quero chuva de corações. Por favor, amo corações. Quero ver chuvinhas de corações agora. Quero muitos corações aqui. Disparem corações. Senão eu que vou ficar me sentindo traída, achando que vocês não estão gostando dessa live. Então, por favor, chuva de corações. E lá embaixo, marque aquele aviãozinho, clica no aviãozinho e mande aviãozinho para pelo menos 5 amigos da listagem de vocês aí no Instagram. Principalmente aqueles que tiverem com pontinho verde, que são os que estão online. Convida todos para essa live, que eu tenho certeza que o tema dessa live aqui vai impactar na vida dessas pessoas também. Porque essa ferida da traição, ela vem desde os nossos primórdios, vem da nossa infância e vem até diante, porque isso é transmitido através das gerações. Então vamos lá, isso aí, gratidão, adorei ver essas chuvinhas de coração. Vamos continuando aqui ao nosso desenvolvimento. Então, uma forma que nós criamos de nos proteger dessa traição, a gente procura se blindar, mesmo que de forma inconsciente. O nosso inconsciente, a nossa mente inconsciente, né, nosso cérebro, a nossa mente analógica, na verdade, ela vive uma contradição com a nossa mente lógica, né? O que a mente lógica afirma, a mente analógica nega. É justamente o contrário. Então, vamos lá. Quando a gente se percebe dolorido, ferido por essa dor da traição, a gente cria uma forma de lidar com isso. E uma forma de se proteger é utilizando uma máscara. A gente começa a vestir uma máscara e começa a ter uma postura controladora. Então você que se percebe como uma pessoa controladora no seu dia a dia, fique você sabendo que você tem essa ferida da traição e nem mesmo sabia disso, porque isso não costuma ser muito divulgado. Então, traição não é só o ato do seu parceiro que te traiu. A traição, ela causa sim um impacto, uma ferida que fica aberta, que você tem que procurar curá-la, sarar essa ferida, para que isso não prejudique mais o seu desenvolvimento e as suas relações. Senão você vai entrar nessa carapuça de uma pessoa controladora e você passa a ser uma pessoa que é rígida, inflexível, desconfiada. Por quê? Quem foi traído teve a confiança abalada. Então, se abalaram a sua confiança, você passa a querer se proteger. Deixa eu ver. Oi, Lenice! Um beijo, minha querida. É uma grande dor, exatamente. É uma grande dor e que ela nos move. E isso pode ser sanado. Então você começa a criar uma rigidez,
começa a se apresentar como uma pessoa muito dura, muito segura, muito incisiva, mas por dentro você está despedaçado. Você quer aparentar algo, quer transparecer algo para só se reafirmar, porque você sabe que dentro de você há uma desestrutura. Então as pessoas que têm a ferida da dor da traição são pessoas rígidas, controladoras, elas querem ter controle de tudo. Elas são altamente ansiosas, por quê? Elas estão sempre prevendo um momento à frente. Elas precisam ter um controle da situação, elas precisam ter um controle das pessoas, porque de forma alguma ninguém pode surpreendê-la. Não pode pegá-la de surpresa, porque senão ela vai ser traída, ela não vai saber como lidar com essa adversidade. Então ela precisa estar sempre um passo à frente, sempre tendo o controle da situação, do que as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão fazendo. Você se identifica com esse padrão, com esse perfil? Eu quero saber de vocês aqui. Quem aqui é controlador, quer ter domínio da situação, tem dificuldade inclusive de delegar, porque acha que se passar para o outro não vai sair tão bom. Então você tem que ter o controle da situação. Só que isso te sobrecarrega, não é mesmo? Isso é um fardo pesado. A gente está aqui na vida para compartilhar as nossas experiências, os nossos aprendizados. E para que carregar tudo? Quando você começa a querer assumir tudo, você está se colocando fora do seu devido lugar. Aí você também causa mais um desequilíbrio na sua família, porque você começa a se posicionar de uma forma errônea. Você sai do seu lugar e começa a ocupar a posição de outro. Que aí sim, eu vou entrar aqui na questão da relação da hierarquia. Toda família, todo clã familiar, existe uma hierarquia. Pai e mãe vieram primeiro, eles sempre serão maiores do que a gente. Não adianta você querer se fazer de grande, inclusive para o seu pai e para sua mãe, querer ocupar hierarquicamente o lugar que é deles, que isso não vai adiantar e não vai resolver nada na sua vida. Quem chegou primeiro tem a sua posição como maior naquele sistema familiar. Pai e mãe é como uma nascente de um rio, brota e jorra, transborda para os seus filhos. Filho não tem que sustentar pai e mãe, não tem que querer ser maior do que pai e mãe. Quando eu falo sustentar, não é só questão financeira, tá? É porque muitas vezes nós nos colocamos em certas situações que a gente quer dar ordem no pai e na mãe. Só que ao querer dar esta ordem, você cria uma desordem. Você pode sim aconselhar, orientar, chamar atenção na questão. Olha, eu acho que você já pensou nisso aqui. Agora, não determinar para o seu pai e para sua mãe o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Você está ocupando um lugar que não é seu. Assim mesmo, quando hoje você com os seus filhos, deixa os seus filhos determinarem tudo na tua vida. Pai e mãe é hierarquicamente maior do que os filhos. Não adianta você querer compensar de repente a falta de intimidade que você teve com seu pai e com sua mãe, querendo ser amiguinho dos seus filhos. Você pode ser uma mãe e um pai acessível aos seus filhos, mas você não é igual a eles. Você não é coleguinha deles. Eles têm que entender que alguém dentro de casa manda ali e sustenta ali. E esse alguém é você. Essas famílias que de vez em quando a gente vê desestruturadas, que filho fala o que quer e pai e mãe faz todas as vontades do filho, na verdade, ela está criando um monstrinho. Porque essa criança, ela está achando que a vida vai ser sempre aquilo que ela está vendo dentro da casa dela. Só que viver é conviver. E depois essas pessoas vão ter dificuldades de relacionamento, dificuldade de se adaptar numa empresa, num emprego. Por quê? Os seus colegas de trabalho não vão fazer tudo o que você quer. O seu chefe não vai fazer tudo o que você quer. Isso é dentro da sua casa, porque sua mãe e seu pai permitiram que fosse assim.
Mas a vida não é assim. Então você tem que aprender sim a lidar com os limites, com as frustrações, saber os seus direitos e deveres. E isso não faz de você um carrasco para com seus filhos, tá? É limite. Tem que haver, sim, uma abertura, conversa, entrosamento, mas até certo momento mostrar também. Quem manda aqui dentro de casa sou eu. Você é filho e me respeita. O dia que você for adulto, tiver o seu trabalho e se sustentar, você vai ter a sua casa, a sua família e você faz isso exatamente como você quiser. Mas enquanto você estiver dentro da minha casa, eu como pai e como mãe, é minha casa, minhas ordens. Tem que haver esse limite, tá? É natural que lá atrás as gerações, elas interagiam menos com os filhos. E muitos de vocês aqui, inclusive, pensaram, nossa, a minha criação foi tão dura que eu vou querer fazer completamente o oposto com os meus filhos. Gente, nem 8, nem 800. O equilíbrio é o caminho do meio. Então, sim, você pode ser acessível, você pode educar os seus filhos, ser carinhoso. Deixa eu até ver uma resposta aqui da Helenice. Pai e mãe que dão para o filho. E o que não tiveram é cuidar da sua criança e não do filho. Exatamente. Concordo com você. É natural que a gente tenha, né, um comportamento de querer compensar tudo aquilo que nós não tivemos. Só que essa compensação, ela tem que ter uma medida. Senão, nesse compensar, você desequilibra para o lado oposto essa balança. Então, é sempre o caminho do meio. É como outra lei sistêmica do dar e receber. Você não pode ser uma pessoa que só faz pelos outros. Inclusive, isso é uma característica da pessoa que tem a dor da traição. Como ela quer ter o controle da situação, ela também quer ser vista, ela quer ser notada como aquela que faz, aquela que executa, aquela que não tem falhas. Por isso é uma característica muito marcante do controlador, né? Dessa pessoa que tem a dor da ferida, o perfeccionismo. Só que uma coisa é você querer fazer bem feito aquilo que você faz, principalmente quando você ama aquilo que você faz. Se entregue, faça de coração. Agora, que não pode ter uma vírgula fora do lugar, que você fica buscando perfeccionismo, isso já é um desequilíbrio. Porque a vida, ela nos traz questões inusitadas. Na vida, você vai lidar com pessoas que gostam de você e de pessoas que não gostam de você. É como aqui, nessa rede social, no Instagram. Existem várias pessoas. Tem gente que me segue, tem gente que não me segue. Tem gente que gosta da minha forma de falar, tem gente que não gosta. E tá tudo bem. Eu não tenho que achar que todo mundo tem que gostar de mim, todo mundo tem que ser o meu seguidor. Não. Existem várias pessoas que falam aí, inclusive o assunto que eu abordo, só que cada um tem o seu jeito. O sofrimento tá quando você... O sofrimento tá quando você... fica nessa expectativa de não frustrar a vida do outro. Você vai sofrer frustrações ao longo da sua vida. E isso faz parte. Faz parte do aprendizado. Quando você é criança, você nasceu sem saber falar, sem saber andar, careca, não sabia comer sozinho. E você foi aprendendo. Inclusive, você estava lá paradinho, você não aprendeu a andar do dia para o outro. Primeiro você começou a se rastejar, engatear. Depois você foi se apoiando nos móveis, começou a caminhar, andava, caía. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente é criança, a gente não fica pensando assim, eu caí, eu não vou andar de novo não, porque eu acho que eu vou cair de novo. A gente, quando é criança, não tem isso. Não tem essa inflação, essa influência do medo, do que os outros falam, do que os outros vão pensar. Isso são coisas que depois a gente vai absorvendo, que nem uma esponjinha. Na nossa infância a gente vai absorvendo.
E na fase adulta, a gente acredita em tudo que a gente ouviu quando criança. Aí você se acha incapaz, não merecedor, acha que os outros vão estar sempre te criticando. Não é assim. Você não tem que acreditar em tudo que você ouve. E sabe qual é a pior das traições? Na minha opinião. Aí eu vou querer saber a opinião de vocês. Quando você trai a si mesmo. Quando você leva uma vida medíocre, uma vida mediana, se contentando com um pouco, se contenta com a sobra do amor, se contenta com um emprego que não é aquilo que você quer para sua vida, se contenta em não ter tempo para você, você está fazendo a maior das traições. Você está traindo a você mesmo. E como é que é conviver com alguém 24 horas por dia, 365 dias por ano, traindo a você diariamente, minuto a minuto? Essa é a maior das traições. E é justamente isso que eu não quero que você continue repetindo na sua vida. É esse conhecimento para você detectar essas características para que você possa ter uma vida plena. Você possa superar, você possa acolher e olhar para essa ferida. Sim, ela existe, você não tem que ignorar. Ela faz parte de você. É como uma cicatriz. Quando você tem uma cicatriz ou uma marca na pele, você tem. Aquilo não te faz melhor nem pior. É uma marca que você carrega. Agora, você pode olhar para aquilo e lembrar que aquilo fez parte da sua história, ou você pode ficar remoendo diariamente e sofrendo. Qual é a escolha que você faz na sua vida? É justamente isso que eu quero saber de vocês. Deixa eu passar aqui um pouco de mensagem que eu estava falando. Entrou tanta mensagem aqui que eu não consegui ver. Exatamente, Leonardo. Trair a si própria, sem dúvida, a maior das traições. E como é que é conviver com isso? Porque o cônjuge, depois na fase adulta, se tiver, vamos dizer assim, uma situação extrema, você dá a volta por cima e troca, né? E você? Você vai trocar você mesmo? Mas você pode trocar seus hábitos. Você pode trocar a forma que você pensa, mudando suas crenças, mudando a sua forma de pensamento, mudando o significado que você dá para a sua vida. Aí sim, isso é possível. E esse convite é feito a todos vocês. Gente, o que eu quero deixar aqui para vocês? Cada um de vocês aqui, você que está hoje aqui, que parou para assistir essa live, você é especial. Você é muito, mas não é pouco especial, não. Você é muito especial. E você tem uma missão incrível nessa vida. Você é imagem e semelhança do Criador. Você não é pouca coisa. É imagem e semelhança do Criador. Você está querendo mais o quê? E você, como imagem e semelhança dele, você tem uma missão incrível nessa vida. Então pare de se esconder. Pare de se colocar numa postura de vitimismo e aceitar essas migalhas da vida. Você pode muito mais. Você pode, inclusive, ao resgatar, ativar a sua identidade. Você não é mais só esse alguém que você acha que é. Você é uma ideia deturpada da sua identidade. Você é alguém grandioso, que veio ao mundo para cumprir uma missão grandiosa. A primeira coisa é você se assumir como verdadeiramente você é, como imagem e semelhança do Criador. Quando você tiver consciência disso e do poder que isso denota e do quanto isso te empodera, você não vai aceitar mais uma vida mediana. Você não vai mais se conformar em ter um relacionamento abusivo, em aceitar pouco, em trabalhar em algo que te tira a alegria, que não é o que você quer, em ser rejeitada. Você não vai mais assumir isso aí. Você não vai mais aceitar, porque você vai reconhecer o valor que você mesmo anda escondendo de ti, a grandiosidade que existe dentro de você. Então ative esse poder agora.
É isso que eu quero fazer a você, que você ative, que você realize aquilo que você veio cumprir no mundo. Porque se as coisas estão dando errados na sua vida, isso só está te mostrando uma coisa: você está se afastando do seu propósito. Quando nós nos afastamos do nosso propósito, as coisas começam a dar errado, justamente para nós nos conscientizarmos para não persistir naquele caminho. Basta você fazer uma correção, faça um pequeno ajuste e pegue outra estrada, porque aquela ali é uma estrada que não te leva a lugar nenhum. É isso que eu quero que vocês tenham consciência. Apesar de todas as feridas, de todo o sofrimento que houve no passado, sim, faz parte da sua história. Reconheça, acolha, entrar em negação não ajuda. Reconhecer essa sua parte e saber que isso faz você ser quem você é. Mas você é muito mais. Você vai além disso. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Essa conscientização desse poder esplendoroso que existe em cada um de nós. Então não aceite mais traição na sua vida, a começar por você mesma. Não se traia mais. Ao você trabalhar a sua autoestima, o seu amor próprio, o seu reconhecimento da sua importância, a se colocar no seu devido lugar, o seu devido lugar como filha. Sim, filha do Criador. E sendo filha dele, como eu falei, a fonte sempre transborda para o cálice, e nós somos cálices. Então, permita-se a colocar o seu cálice à disposição do transbordo de tudo que há de melhor, de todo o potencial que existe em você e que você mesmo nega, que você mesmo esconde, negligencia. Como é que o outro vai te valorizar se nem você se valoriza? Você fica numa busca de querer ser perfeita, de querer controlar tudo, mas você não faz gestão das suas emoções. Você quer cuidar de tudo, de todos, mas não cuida de si mesma. Você tem um tempo só para você refletir sobre sua vida, ler seu livro favorito, né? Sair um dia com as amigas para comer a comida que você está afim, ou você está sempre com uma postura de agradadora, sempre fazendo o que os outros querem e nunca faz o que você quer. Você quer sempre agradar os outros, mas não se agrada em nenhum momento. Pare e pensa. Você é igual a mim. Somos irmãos. E da mesma fonte que eu bebo, você também bebe. Então permita-se. Permita-se a acessar, a ativar a sua identidade como filha do Criador. Gente, gratidão por essa participação de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou deixar aberto aqui agora para as perguntas. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Ativar em vocês esse poder, essa força, esse potencial que existe e que você mesmo está negligenciando, que você anda atraindo a você mesma e não permitindo que ninguém acesse. Então eu vou deixar aberto aqui para as perguntas. E tô aqui à disposição de vocês, gente. Um grande beijo. Lenice, eu vi uma mensagem sua aqui agora. Lenice, será um prazer fazermos uma live juntas. Vai ser um prazer. Eu super admiro o seu trabalho. Quem aqui não conhece ainda a Lenice, por favor, siga as redes sociais dela. É uma profissional fantástica. Eu acompanho, inclusive, muito das suas lives, dos seus vídeos. Sou sua fã, Lenice. Um beijo grande. Fico muito feliz que você hoje esteja aqui me prestigiando. Gratidão. Gratidão, Vera. Gratidão, Elaine. Cal, meu querido do coração. Sou muito grata a todos vocês. Gratidão, Leonardo falou tudo. Olá, Estevão, meu amigo Estevão, como é que você tá? Gratidão, que bom te ver por aqui.
Um beijo grande aí, um abraço na família. E eu gostaria de saber de vocês. Aqueles que tiverem alguma dúvida ou que quiserem falar um pouco mais e estejam com vergonha de colocar as mensagens aqui, pode me mandar um direct, pode interagir comigo nas minhas redes. Aqueles que apareceram aqui pela primeira vez, me sigam, @JulianeLatanzi. Eu estou sempre trazendo esse conhecimento, essas informações sobre histórias de família e os impactos, né, das nossas histórias, o que nós herdamos dos nossos familiares e o que isso impacta na nossa vida, seja na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, na nossa escolha profissional, nos nossos medos, nos nossos traumas, nos nossos problemas de saúde, porque as doenças são somatizações de emoções não geridas. A gente vai como se fosse assim, engolindo sapo, e aquilo depois vai somatizando e vai acumulando em alguma determinada parte do corpo, e aquilo se apresenta como um fenômeno físico, como uma doença. Por quê? A nossa criança interior fala o tempo todo conosco. E a gente está sempre ignorando isso. A gente ignora. Assim como Deus fala conosco todos os dias. E a gente ignora. Então, só quando acontece uma coisa, né? Principalmente um evento traumático, uma doença que está ali, né, no seu corpo, que você fala, opa, eu tenho que parar e me ouvir. Eu tenho que parar e olhar para mim. O que o meu corpo está querendo dizer para mim? Mas não espere chegar nesse estado, gente. Desenvolva essa intimidade com vocês mesmos. A vida vai se tornar muito mais leve. Quando você identifica o seu verdadeiro lugar dentro da sua família, começa a ter uma relação equilibrada entre o dar e receber com todos que você convive, e você não exclui as pessoas e nem se exclui, vive no dia a dia o pertencimento, eu faço parte deste grupo, desta equipe, desta família, e se reconhece como membro deste clã familiar, a tua vida flui. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá ok? Oi, Joana, minha querida! Um beijo grande, um grande abraço para você. Gratidão, Vera, muito show, grande informação e empoderamento da filiação de Deus, exatamente. Gratidão a todos vocês, obrigado a todos vocês que compareceram aqui hoje, e é isso que eu tenho para compartilhar e dividir com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, pensem no que eu compartilhei aqui com vocês e depois pode me mandar mensagem, interajam comigo. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas daqui a pouquinho, entendeu? Interajam comigo. Tirem uma foto, eu vou pedir para vocês tirarem uma foto, me marcarem e me marquem, que eu vou repostar lá nos meus stories. Gratidão, pessoal. Um beijo, boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau.